Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Daniel, texto conhecido por todos nós. Sabemos que a palavra do Senhor ela é a mesma, mas ela se renova sobre as nossas vidas, né? A cada dia. É um texto muito conhecido por todos nós, texto muitas vezes bastante ministrado, mas eu creio que Deus falará conosco essa noite através dessa palavra, amém? Então a gente vai meditar lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, nós vamos fazer a leitura de todos os versículos. Eu vou ler aqui pausadamente para que nós possamos nos contextualizar aqui, e aí à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai aprendendo mais um pouquinho do Senhor, amém? E diz assim então a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 30, perdão irmãos, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados, estou sem óculos aqui, então, de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo de número 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: ó rei Nabucodonosor, o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns dos judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante ao rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, isto não nos é necessário te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o seu aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava fazer. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e com outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava tão sobremaneira acesa que as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram matados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha de fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, que estava sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado. Verso de número 30. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui na província da Babilônia. Texto muito longo, né, irmãos? Mas a gente vai discorrer aqui vagarosamente por essa palavra. Queridos, o tema para a nossa mensagem nessa noite será não se curve. Então, não se curve será o tema da nossa mensagem aqui essa noite. Todos nós, como igreja, sabemos que nós vivemos debaixo de uma liberdade de adoração a Jesus. Todos nós sabemos que há uma Constituição, há um artigo da nossa Constituição brasileira que ele nos defende, ele nos dá o livre-arbítrio de cada um exercer ali a sua religiosidade, exercer ali a sua prática religiosa de alguma maneira. Mas nós aqui, da Igreja Abrace, nós servimos ao nosso Senhor Jesus. Então, a Constituição brasileira, ela nos garante essa liberdade religiosa. Agora, eu queria que você imaginasse aqui o seguinte comigo. Imagine aqui, se nessa noite aqui na igreja viesse, irmãos, um império poderoso cujo regime ali, ele é ditatorial, e aí então ele começa a invadir aqui os estados brasileiros, depois as cidades brasileiras, até chegar aqui na cidade de Osasco e até chegar aqui na Igreja Abrace. E ali esse grande imperador, juntamente com esse império, ele decide então levar todos nós aqui para este país de origem ao qual ele saiu. Então, ele leva-nos aqui, nós da Igreja Abrace, cativos para esse país. E ali naquele país, ele começa ali a colocar cada um de nós aqui a serviço do seu reino. Ali para trabalhar ali no palácio, para trabalhar ali nas questões políticas do reino. Então ali a gente já começa a trabalhar para esse reino, para esse imperador. Só que de repente, já estando nós ali estabilizados, morando ali naquele lugar, nesse país fictício,
Esse imperador ele decide construir uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura por 3 de largura. E aí ele levanta essa estátua, e aí ele levanta um decreto ali naquele país falando assim, olha, todos os povos que me servem aqui neste meu império, eles deverão se prostrar diante da estátua que eu vou levantar. E aí então esse rei ele constrói essa estátua, levanta essa estátua, e aí ele convoca uma solenidade, uma festividade ali para a inauguração dessa estátua. E aí como ele convocou todos os povos, nós aqui da Igreja Abraço, lembrando que nós estamos lá, né? Então a gente também teremos que estar lá. Então vamos supor aqui que está tendo aquela festa, está tendo aquela solenidade ali, e o rei constrói aquela estátua, e aí ele de repente naquela festividade levanta o mensageiro do rei e fala assim, olha, todos vocês aí que estão aqui nessa festividade, ao ouvirem aqui vocês o som da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, todos vocês que estão aqui, vocês deverão se prostrar diante dessa estátua. E se vocês não se prostrarem diante dessa estátua, eu vos lançarei vivos na fornalha de fogo. Lembrando que nós estamos lá. Então levanta ali o mensageiro do rei e dá esse recado para nós aqui da Abraço. Só que aí, o mensageiro ali toca a banda ali, os músicos que estavam ali presentes nessa solenidade, toca ali os instrumentos, toca a flauta, toca o saltério. E aí nós, como crentes fiéis a Jesus que nós somos, nós não nos prostramos diante da estátua. E aí, algumas das pessoas que trabalhavam conosco ali, ou que moravam ali nesse país, eles veem que nós não nos prostramos diante da imagem, aí vão até o rei. Vão lá e falam, olha rei, tem um pessoal lá da Igreja Abraço que eles não estão querendo se prostrar diante da imagem que o senhor construiu. E o rei fica bravo, ele fala assim, mas por que não? Manda chamar aqui esse pessoal da Igreja Abraço. E aí chama-nos, e aí chega lá a gente da Igreja Abraço, e esse rei fala, olha, estou sabendo aí que vocês da Igreja Abraço não querem se prostrar diante da minha imagem, por quê? E a gente fala, olha rei, a gente lá da Abraço nós somos fiéis a Jesus. Nós nos prostramos diante de outra imagem não. O Senhor fala lá em Êxodo capítulo 20, ali a partir do verso 3, para nós nos prostrarmos diante de nenhuma imagem não. E aí o rei fica furioso, ele fala, como assim? Vocês não vão se prostrar? E aí ele fala assim, olha, eu vou te dar uma segunda chance para vocês aí da Abraço. Vai tocar de novo, vai ter outra solenidade, vai tocar lá os instrumentos musicais, e aí eu vou te dar uma oportunidade para vocês se prostrarem. E a gente, como fiel a Jesus que nós somos, não, rei, não precisa de outra oportunidade, pode nos lançar na fornalha, não tem problema, a gente não quer essa compaixão da parte do rei. Aí o rei fala, tá bom, manda chamar os soldados dele, e aí leva cada um de nós aqui, amarra-nos, né? E depois lança-nos, cada um de nós aqui, na fornalha de fogo ardente. E ali, estando nós na fornalha de fogo ardente, Jesus vendo que nós obedecemos ali a um dos mandamentos dele que está escrito lá em Êxodo 20, a partir do verso 3, de não nos prostrarmos diante de outros deuses, Jesus vendo ali a gente na fornalha ali, ele vem ao nosso encontro, passeia entre nós ali naquela provação, e ali a gente sai ileso, sem nenhum tipo de queimadura dessa fornalha para a glória de Deus. Então, igreja, essa história que eu acabei de contar aqui como introdução, é exatamente a história desses 3 judeus aqui, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde essa história, ela vai dar início lá no mesmo livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, onde inicia-se ali dizendo a história desses 3 judeus, que estando ali o rei Joaquim reinando sobre a tribo de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade ali as dependências de Judá, ele sitia ali a cidade de Jerusalém, ele ocupa ali aquele território, e após ocupar ali aquele território de Judá, ele leva alguns dos judeus da linhagem de Israel, aos quais 3 desses judeus que Nabucodonosor aqui levou, era justamente Sadraque, Mesaque e Abidnego, e já estando ali na grande Babilônia, Nabucodonosor, ele os coloca, esses 3 judeus ali na serventia do seu palácio, e do mesmo modo ali nas funções políticas do seu poderoso império da Babilônia. Mas já entrando aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o texto diz que já estando aqui, igreja, Sadraque, Mesaque e Abidnego, já aqui na grande Babilônia, Nabucodonosor, então, como eu disse aqui na ilustração, ele constrói uma estátua de ouro
como disse aqui, de aproximadamente 30 metros de altura. Em seguida, ele convoca os moradores da Babilônia para uma solenidade em prol dessa estátua. Nessa mesma solenidade, levanta-se o mensageiro do rei, dizendo a todos os moradores da Babilônia, que ao ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, eles se prostrassem diante da estátua do rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam presentes nessa mesma solenidade, eles não se prostram ali diante da estátua de Nabucodonosor. Por não se prostrarem diante da estátua, eles são convocados por Nabucodonosor para lhes darem uma justificativa. Nessa mesma justificativa, eles dizem a Nabucodonosor que não se prostrarão diante de sua estátua e, por fim, por não se prostrarem diante desse monumento, eles são lançados vivos na fornalha de fogo, onde forma-nos a palavra, que eles saem ilesos, sem nenhum tipo de queimadura, para a glória de Deus. Mas o primeiro ensinamento, igreja, que nós vamos extrair deste texto, para nós como igreja aqui essa noite, é que Sadraque, igreja, Mesaque e Abidnego, esses 3 judeus citados aqui em Daniel capítulo de número 3, eles foram fiéis, igreja, aos mandamentos do Senhor, mesmo em meio a uma grande adversidade. Como dito, o rei Nabucodonosor aqui, ele havia construído uma estátua na província de Durã. Em seguida, ele convoca os babilônicos para uma solenidade em prol desse monumento. Nessa mesma festividade, então, levanta-se o mensageiro do rei, dizendo a todos os moradores que aquele que não se prostrasse, ao ouvir o som da trombeta e ali dos instrumentos musicais, se este não se prostrasse, este seria lançado na grande fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, como dito aqui, que estavam nessa festividade, eles não se prostram diante desse monumento. Por não se prostrarem diante desse monumento, eles são chamados por Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, ele dá uma segunda chance para eles, fala, olha, não precisa dessa compaixão, rei, nós não vamos nos prostrar. E, por fim, pelo não cumprimento à ordem de Nabucodonosor de não se prostrarem diante do seu monumento, eles são lançados na fornalha de fogo, mas eles saem ilesos, sem nenhum tipo de queimadura, para a glória de Deus. Então, igreja, o que nós aprendemos aqui, através do ensinamento desses 3 judeus aqui, Perdão, mas deixa eu só voltar aqui, peraí. Saiu aqui. Então, o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui para nós como igreja essa noite, como dito, é que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram fiéis aos mandamentos do Senhor mesmo em meio a uma grande adversidade. Quando esses 3 judeus aqui, igreja, eles foram até a presença do rei e disseram a Nabucodonosor que não se prostrariam diante de sua estátua, que não se curvariam diante de sua estátua, que não cultuariam ao seu monumento, eles já sabiam que a fornalha os aguardava, eles já sabiam ali que o fogo os aguardava, que as dificuldades os aguardavam. Mas diz a palavra de Deus, aleluias, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele levanta a sua estátua na província de Durã, em seguida ele convoca uma solenidade em prol desse monumento, em seguida, a igreja, toca-se a flauta, em seguida toca-se a trombeta, em seguida toca-se ali todos os instrumentos musicais, mas diz a palavra, igreja, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles permanecem de pé diante da estátua de Nabucodonosor. Interessante que essa segunda-feira, eu estava conversando com um amigo meu, e ele está cursando biomedicina numa faculdade federal. E ali, eu conversando com ele, eu falei, cara, qual que é a sua maior dificuldade de ser um cristão genuíno dentro de uma universidade federal, né? A gente sabe que o contexto da faculdade federal é complicado, né? O inimigo ali, ele levanta muitas bandeiras. Ele falou assim, Jair, a minha maior dificuldade que eu tenho de manter a minha fidelidade a Jesus ali na faculdade é manter a minha fidelidade a Jesus em meio ali às investidas que o diabo ele tem ali se levantado. E ele me disse, Jair, ali no contexto da faculdade, o inimigo ele tem levantado bandeiras ali, estátuas, né, monumentos, para que nós nos prostremos à ideologia de gênero. Ele falou, Jair, o inimigo ele tem feito ali com que nós nos prostremos ali a ideologia de gênero, a desconstrução do verdadeiro conceito da família. O inimigo ele tem feito ali com que nós nos prostremos diante da liberação das drogas. O inimigo ele tem feito ali com que nós nos prostremos diante do sexo antes do casamento, da mentira, do roubo.
E eu falei para ele, cara, e o que você tem feito mediante a tudo isso, mediante essa investida que o inimigo ele tem feito sobre a sua vida? E ele me respondeu, Jair, o que eu tenho feito ali naquele contexto é não me prostrar diante das ideologias que o inimigo ele tem ali levantados, mesmo que ainda eu enfrente um profundo isolamento. Ele comentou isso comigo, porque quando a gente se opunha ali às investidas do maligno, a gente sofre as consequências, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, o que você tem feito, então, para se comportar como um cristão genuíno diante dessa adversidade? E ele comentou comigo, ele falou, Jair, o que eu tenho feito é não me prostrado, é me mantido ali fiel às ordenanças que o Senhor, ele fala ali através da sua palavra. E quando nós olhamos também, igreja, para o ministério de Jesus, nós também observaremos que o próprio Jesus, ele obedeceu aos mandamentos do Pai, mesmo em meio às suas adversidades. Lá em Isaías, por exemplo, igreja, no capítulo 53, a partir do verso 4, está escrito verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado das trevas dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, igreja, preste atenção nisso aqui, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E a ideia aqui, queridos, do profeta Isaías, ao dizer na parte A do verso de número 10, que havia sido da vontade do Pai, de esmagar a seu filho Jesus e fazê-lo sofrer, leva-nos à compreensão de que o sacrifício vicário de Jesus existiu sobre uma ordem, ou seja, sobre uma vontade de Deus e uma necessidade de obediência do Filho, mesmo em meio às adversidades que Cristo passou para que cumprisse a sua obra redentora sobre as nossas vidas. W. Tozer, comentando também sobre essa obediência de Cristo, ele disse que Jesus demonstrou obediência ao Pai em todas as circunstâncias, incluindo os momentos de grandes adversidades. Sua submissão à vontade do Pai, mesmo diante da morte de cruz, é um exemplo de obediência perfeita para nós que amamos ao Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo também escreveu aos Filipos e dizendo, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente através da sua morte de cruz. Assim, queridos, o que nós aprendemos aqui, através desses 3 judeus, e da mesma maneira com o nosso Senhor Jesus, é que nós precisamos, igreja, obedecer aos mandamentos do Senhor, mesmo em meio às nossas adversidades. Portanto, queridos, o ensino de Jesus para nós aqui essa noite é que ainda que o inimigo, ele levante estátuas sobre as nossas vidas, é que ainda que o inimigo intente-se contra as nossas vidas, é que ainda que o inimigo imponha-nos uma crise financeira, imponha-nos uma crise familiar, imponha-nos uma crise na área da saúde, uma crise profissional, uma crise conjugal, nós, queridos, precisamos permanecermos fiéis ali ao Senhor mesmo em meio às nossas adversidades. Portanto, queridos, não se proste diante ali das imposições que o inimigo tem imputado sobre a sua vida. A palavra do Senhor para nós aqui essa noite é, ainda que o inimigo ele levante estátuas sobre as nossas vidas, ainda que o inimigo ele impute-nos algumas barreiras,
ainda que o inimigo acredite a você algumas adversidades, ainda que o inimigo acredite a você alguns obstáculos, algumas crises, algumas provações, Deus está nos dizendo através dessa palavra: mantenha a sua fidelidade a mim, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às suas crises, mesmo em meio às suas adversidades, porque é do agrado do Senhor, igreja, que nós lhe obedeçamos, mesmo em meio às grandes adversidades. E o segundo ensinamento que nós extrairemos através dessa palavra é que a nossa fidelidade a Jesus, igreja, e a nossa fidelidade a Jesus, mediante as investidas do inimigo, ela poderá nos levar para adversidades ainda mais desafiadoras. O texto informou-nos que, após alguns astrólogos perceberem ali que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não haviam se curvado diante do rei, esses astrólogos aqui, eles vão até a presença do rei Nabucodonosor e dizem a Nabucodonosor que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram diante de sua estátua. Sabendo dessa notícia, Nabucodonosor, ele chama esses 3 judeus, dão a eles uma nova oportunidade de se prostrarem diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles rejeitam essa misericórdia do rei ali Nabucodonosor, e ouvindo essas respostas de Sadraque, Mesaque e Abidnego, esse rei, ele ordena que os seus soldados aquecessem a fornalha 7 vezes mais, para que lançasse ali esses 3 judeus dentro da fornalha. Então, igreja, o que nós observamos aqui através desse texto é que a obediência desses 3 judeus, pelo fato aqui deles não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor, foi o precursor, igreja, que conduziu esses 3 judeus para dentro aqui da grande fornalha. Se esses 3 judeus aqui, igreja, eles não tivessem se prostrado diante da estátua do rei, se esses 3 judeus aqui, eles tivessem, ao ouvir o som da trombeta, ali adorado a estátua de Nabucodonosor, se esses 3 judeus aqui, queridos, eles tivessem ali se prostrado diante da estátua do rei, adorado a estátua do rei, prostrado-se diante da estátua de Nabucodonosor, esses 3 judeus aqui, queridos, eles não teriam que ter passado pela adversidade da grande fornalha. Mas a palavra de Deus informa-nos que foi por conta de suas fidelidades ao mandamento do Senhor em meio às imposições de Nabucodonosor, que foi por conta de suas lealdades aos mandamentos do Senhor em meio às investidas desse terrível rei, que foi por não se curvarem à ordem de Nabucodonosor, por não se prostrarem à estátua do rei, por não obedecerem ao que Nabucodonosor havia lhes ordenado, que esses 3 judeus aqui, igreja, eles foram lançados para dentro da fornalha e ali passaram por essa grande adversidade, essa terrível aqui, fornalha de fogo. Certa feita, o pastor Paulo Romero, numa de suas ministrações, ele disse: se você tem sido um cristão fiel à palavra de Deus diante das ofensivas do inimigo, não se surpreenda com abismos maiores que você poderá enfrentar. Eu costumo dizer que uma das mais desafiadoras adversidades pela qual eu passei foi quando justamente eu obedeci ali a voz do Senhor em meio a uma investida do inimigo. Eu trabalho numa loja e ali, nessa loja eu faço de tudo. Eu sou gerente lá, então eu compro, eu gerencio, faço um monte de coisa lá. E certa feita eu fui atender um vendedor que vende parte de cabeamento, né? E aí ele foi atender e falou: Jair, eu vim aqui tirar um pedido, né? Já faz tanto tempo que a gente não tira um pedido de cabeamento. Eu falei: cara, eu tenho uma má notícia para te dar. Ele falou: mas por quê, Jair? Eu falei: olha, a gente não vai mais continuar com essa parceria. Ele falou: mas, Jair, como assim? Eu falei: olha, eu encontrei uma outra empresa que vai me fornecer os mesmos fios que você me fornece, mas no preço mais acessível. Ele falou assim: Jair, mas, cara, como assim tantos anos de parceria? Eu falei para ele: não tem como eu agir sem ética para a empresa. Não adianta se eu encontrei uma empresa para comprar um fio mais barato, não tem o porquê eu continuar comprando de você. Não vou prejudicar a empresa. E ele falou: Jair, mas e aí a questão da bonificação, a questão do repasse que eu te passava? Porque a gente ali, eu e os demais funcionários, nós tínhamos ali uma pequena comissão dessa parte dessas vendas. E, ao invés de ele mandar ali um promotor para organizar ali as coisas, ele repassava
uma pequena porcentagem dessa verba que ele teria que gastar ali com os promotores. E esse repasse, ele tinha um consentimento da empresa, tá, igreja? Então, ele chegou lá e falou, Jair, então, olha, se você vai tirar 70% da minha linha de cabeamento, eu não vou mais repassar essa bonificação para você. Eu falei, não tem problema. Pode ficar tranquilo, o problema aqui não é o dinheiro. O problema aqui é eu obedecer a palavra do Senhor, mesmo estando no meu trabalho. Então, eu não vou agir com a falta de ética para a empresa. E aí ele falou, não, então tudo bem, então vai cortar ali a sua bonificação. Eu falei, tranquilo, fique em paz. Falei para os outros funcionários lá e todo mundo concordou. Só que aí o que é interessante é que nesse período que eu estava ali, recebi essa bonificação, era um período que eu estava prestes a casar com a Ana. E ali nós estávamos captando recursos, né? Casamento, todo mundo aqui, a maioria casou, quem não vai casar aqui ainda sabe que é caro, né? Casamento custa caro. E esse dinheiro, essa grana que eu recebia outrora desse fornecedor, eu deixava separadinho. Então ali eu não mexia, né? Deixava toda hora, ele depositava, eu falei, ó, a gente vai conseguir captar o recurso só com esse trabalho, com essa bonificação que a gente recebe. Só que aí, quando ele falou, olha, não vou mais te bonificar, não vou mais te dar uma remuneração por conta da ajuda que você tem dado aí, de às vezes arrumar, de às vezes fazer pedido, vou cortar essa fonte. E aí, foi no período que a gente passou mais adversidade para captar recursos para casar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E ali, chegando a data, e a fonte tinha secado, e eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus abriu uma outra oportunidade, comecei a trabalhar mais na empresa, a gente conseguiu casar ali, para a glória de Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu ali decorar a igreja, nós viajamos, fizemos tudo ali, foi uma bênção. Mas o que eu quero dizer através desse testemunho? Que essa dificuldade que eu passei ali, de não conseguir captar os recursos para que eu pudesse ali ter um casamento legal, foi justamente pelo fato de eu obedecer ali ao Senhor, de não me corromper por conta de um possível suborno, ali e dizer para ele, eu falar, não, o problema aqui não é o dinheiro, o que eu quero é obedecer aqui ao Senhor. Então foi quando eu ali obedeci a Jesus, em meio a essa tentativa, não vou dizer aqui um suborno, mas essa tentativa de manter ali, do vendedor tentar manter essa parceria ali com a empresa, foi que eu passei ali uma das crises mais difíceis ali financeira, né? Porque eu obedeci ali o Senhor. Então, quando a gente obedece ali ao Senhor em meio às investidas do inimigo, a gente vai passar por algumas crises, né? E na palavra de Deus também nós encontraremos exemplos, igreja, de pessoas que obedeceram aos mandamentos de Deus em meio às investidas do inimigo e passaram por adversidades ainda mais desafiadoras. Lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto, nós observaremos que à medida em que Jesus obedecia ali à vontade do Pai em meio às investidas de Satanás, Jesus era tentado pelo próprio diabo com tentações cada vez mais ainda desafiadoras que outrora ele havia sido provado. Lá em Atos capítulo 4, a partir do verso de número 1, a palavra de Deus informa-nos que Pedro e os demais apóstolos estavam sendo oprimidos ali por alguns fariseus que tentavam impedir que os discípulos de Jesus pregassem ali a salvação aos gentios. Porém, diante dessa opressão, diz a palavra que os discípulos obedeceram ao que Jesus havia lhes designado lá em Marcos capítulo 16, verso 15, de pregar a salvação aos gentios, e como resultado dessa obediência de pregar a salvação aos gentios, diante dessa opressão dos fariseus, eles foram presos e lançados num calabouço, no fundo de uma terrível prisão. Aqui mesmo, como mencionei em Daniel, capítulo de número 3, esses 3 judeus aqui, igreja, eles foram perseguidos por Nabucodonosor. Eles foram insultados por Nabucodonosor, lançados na fornalha por simplesmente serem fiéis aos mandamentos do Senhor, mesmo aqui em meio às investidas desse terrível rei. Então, queridos, o que nós precisamos entender aqui, através desse texto, é que em algumas situações, a nossa fidelidade aos mandamentos do Senhor em meio às investidas do próprio inimigo, ela poderá nos levar para situações cada vez mais desafiadoras. Mas lá no Salmo de número 119, no verso de número 157, Davi ele disse: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desviarei dos teus estatutos. Então, igreja, que nós, assim como Davi, possamos estar entendidos, queridos, de que as perseguições,
elas virão sobre as nossas vidas. Que nós, assim como Davi, igreja, possamos estar entendidos de que as adversidades, elas virão sobre as nossas vidas, de que os obstáculos, eles virão sobre as nossas vidas, de que as fornalhas, elas virão sobre as nossas vidas por conta de nós sermos fiéis ao Senhor ali, em meio às investidas do inimigo. Mas que nós, igreja, assim como esses 3 judeus aqui, que nós, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós, assim como esses 3 homens de Deus aqui, igreja de Daniel, capítulo de número 3, possamos permanecermos fiéis ao mandamento do Senhor, leais à palavra do Senhor, obedientes à palavra do Senhor, mesmo em meio ali, queridos, às investidas do nosso inimigo. Portanto, queridos, que nós possamos sair com essa palavra no nosso coração. É entendido, igreja, de que em algumas situações a nossa fidelidade a Jesus em meio ali às ofensivas do inimigo, ela poderá nos levar para situações cada vez mais desafiadoras. Mas o desejo de Jesus para nós aqui essa noite, a vontade de Jesus para nós aqui como igreja, é que nós, assim como esses 3 judeus, é que nós, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, é que nós, como assim, esses 3 homens citados aqui em Daniel, capítulo de número 3, possamos permanecermos fiéis, igreja, à palavra do Senhor, obedientes à palavra do Senhor, leais à palavra do Senhor, mesmo em meio ali às investidas do próprio inimigo. E o terceiro ensinamento que nós extrairemos dessa palavra para nós como igreja essa noite, é que Jesus, igreja, ele será conosco pela nossa obediência aos seus mandamentos, quando por conta dessa obediência, nós somos tentados pela investida do próprio inimigo. Voltando ao texto aqui, o texto informou-nos que por conta das desobediências de Sadraque, Mesaque e Abednego, representada por suas fidelidades ao mandamento do Senhor em meio aqui às investidas de Nabucodonosor, esses 3 judeus aqui, igreja, eles foram lançados impiedosamente para dentro da fornalha de fogo. Mas o verso de número 2 informa-nos que logo depois de terem sido lançados na fornalha, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros, dizendo: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos ao fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou, dizendo: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando no meio do fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo de nenhum deles. Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado. Os seus mantos não haviam sido queimados. Eles não cheiravam a fumaça. Então o rei disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Ou seja, igreja, aqui a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego a um dos mandamentos do Senhor prescritos lá em Êxodo capítulo de número 3, de não se prostrarem a outros deuses, ela foi a precursora que encaminhou aqui, igreja, esses 3 judeus para essa diversidade da grande fornalha. Mas o verso de número 24, ele revela-nos, aleluias, que foi nessa mesma fornalha de fogo, igreja, que foi nessa mesma adversidade enfrentada por esses 3 judeus aqui de Daniel, capítulo de número 3, que foi nessa mesma tribulação, que foi nessa mesma provação, que foi nessa mesma dificuldade enfrentada por esses 3 judeus aqui nessa grande aflição, que Jesus, o 4º homem da fornalha, passeou entre esses 3 judeus, libertando-os da corda de Nabucodonosor, livrando-os de serem exumados, livrando-os de serem queimados e os salvando-os ao saírem ilesos dessa grande fornalha para a glória de Deus. Queridos, deixa eu dizer algo para você aqui essa noite. Se essa
obediência, que você, se essa obediência a Jesus, se essa sua obediência a Jesus, em meio às investidas do inimigo, ela tem te levado para grandes adversidades. Se essa sua fidelidade que você tem apresentado a Jesus, em meio às investidas do maligno, ela tem lhe conduzido para grandes desafios. Se essa sua adoração a Jesus, se essa sua dedicação a Jesus, se essa sua veracidade às ordenanças de Jesus, ela tem te levado para grandes aflições, ela tem te conduzido para grandes desafios, ela tem te levado para grandes dificuldades, para grandes obstáculos, para grandes provações. A palavra de Jesus para você que essa noite é: acalma o seu coração, porque será nessas mesmas adversidades, porque será nessas mesmas tribulações, porque será nesses mesmos desertos que Jesus virá ao seu encontro na grande fornalha, passeará no meio de vós e te livrará desse terrível centro, dessa terrível adversidade. Portanto, queridos, não tema as dificuldades oriundas dessa sua fidelidade a Jesus em meio ali às investidas do inimigo. Se essas provações, queridos, que você está passando, elas são resultados da sua obediência ao Senhor. Se a fornalha que você foi lançado ou lançada, ela é procedente da sua fidelidade ao Senhor. Se esse fogo que você está sendo lançado, ele é fruto da sua obediência ao Senhor, da sua integridade ao Senhor, da sua lealdade aos mandamentos do Senhor perante as investidas do inimigo, acalme o seu coração. Continue a não se prostrar diante das investidas de Nabucodonosor, porque Jesus sabe das suas adversidades, Ele sabe que você está na fornalha, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe dos desertos que você tem enfrentado. E se essa fornalha que você está vivendo, se essa dificuldade que você está vivendo foi por conta da fidelidade que você tem demonstrado ao Senhor, Jesus, Ele virá ao seu encontro, Jesus passeará no meio dessa fornalha, e Ele te livrará sem nenhum tipo de queimadura para a glória de Deus. E eu gostaria de concluir essa mensagem lhe dizendo que nós, igreja, vivemos no mundo totalmente caído, aonde o inimigo tenta-nos a todo momento impor-nos o seu pseudo-autoritarismo. Mas nós, como servos de Cristo, precisamos resistir a essas imposições do diabo por meio da obediência aos mandamentos de Jesus, ainda que entendidos, igreja, que essa obediência a Jesus nos leve ao calor da terrível fornalha de fogo. E se você ainda estiver se perguntando através de seus questionamentos, onde estará a sua esperança em meio a tudo isso? Eu lhe respondo: a sua esperança estará em Jesus, o quarto homem da fornalha. Ele sabe que você está sendo obediente à sua palavra, mesmo em meio às suas adversidades. Ele sabe que nessa mesma adversidade que você tem passado, por dolorosas imposições frente a essas investidas do inimigo, Ele sabe que nessa provação você não tem negado a sua fidelidade à sua pessoa. E como suma esperança, igreja, e como suma expectativa, Jesus, Ele virá ao nosso encontro, ao seu encontro na grande fornalha. Passeará no meio de nós, desatará as armadilhas do inimigo, as amarrilhas do inimigo sobre as nossas vidas e sobre a sua vida, e você sairá ileso dessa grande fornalha para a glória de Deus. Amém?